Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro. Vamos juntos compartilhar conhecimentos. Professora Maria José, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Módulo 3 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E em Geografia, pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre serviços básicos que a população precisa. Vamos entender quais serviços básicos são de suma importância, né, para a nossa sociedade. Vamos entender também quem é responsável por poder nos proporcionar esses serviços básicos, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os serviços básicos, né? Que é o conjunto de serviços que a infraestrutura da cidade oferece para os seus moradores. Os serviços básicos, ou seja, a infraestrutura, né, de uma cidade, ela tem que oferecer para os seus moradores serviços básicos, que são da necessidade humana, que as pessoas precisam no seu dia a dia. Então, se refere a esses serviços, né, o conjunto desses serviços que são indispensáveis para a nossa sobrevivência, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as nossas relações diárias. Estão inclusos nesses serviços diários, pessoal, iluminação pública, compartilho aqui com vocês, as ruas dos nossos bairros, das nossas cidades tem que estar com iluminação, é um direito nosso, né? Nós pagamos impostos e esses impostos devem vir para contribuir com essa iluminação pública, né? O nosso bairro precisa ser iluminado, a nossa cidade precisa ter iluminação pública. Então, a iluminação pública é um dos serviços básicos que as pessoas precisam e é de suma importância. Vamos para mais um serviço básico, que é o abastecimento e a distribuição de água. Fundamental, né? A água faz parte da nossa vida, é um elemento natural de suma importância para a nossa sobrevivência, seja para tomarmos, para o nosso banho, para o cozimento de alimentos, para as atividades em casa, como lavar roupa, lavar prato, e também é direito do cidadão, né? Ter distribuição de água, o órgão que é responsável pela distribuição de água é a Compesa, dentro do município, e ela é responsável por fazer a distribuição de água para as nossas casas, né? Água que seja de bom uso, que nós podemos usar para as nossas atividades diárias. Então, de suma importância o abastecimento e a distribuição de água. Vamos para mais um serviços básicos da comunidade, que é a coleta de lixo. A coleta de lixo, ela é muito importante, né? Todo o lixo que nós não utilizamos mais na nossa casa, que nós vamos descartar, ele precisa ser separado, ele precisa ser embalado, né, em bolsas, sacolas e precisa ser levado pela coleta de lixo, né, para os espaços adequados, porque eles não vão servir mais, os materiais que vão ser recicláveis, eles são separados quando chegam nos lixões e os que não, eles seguem para outros destinos. Então, a coleta de lixo é de suma importância, né? O correto é passar de 2 ou 3 dias em um bairro a coleta de lixo. Mais um serviço básico de suma importância é o saneamento básico. O saneamento básico é responsável pela encanação dos nossos esgotos, né? A gente realiza atividades como o banho, que é a utilização do nosso banheiro para diversas atividades, lavar os pratos, as roupas, calçadas, e essa água, né, suja que não serve mais para a gente poder utilizar, elas vão para o esgoto. Então, precisa ter um saneamento básico, né? Encanação desse saneamento básico das nossas casas para os esgotos, para que não fique um esgoto a céu aberto nas ruas, porque causa doenças, maus cheiros. Então, é muito importante que os bairros possam ter saneamento básico, né? Para melhorar a vida das pessoas. Mais um serviço básico que é muito importante e infelizmente algumas cidades não oferecem, é o transporte público, o transporte coletivo, né? Os municípios precisam oferecer um transporte público e coletivo para as pessoas. Principalmente porque tem pessoas que moram em bairros muito distantes e precisam se deslocar para o trabalho, para o centro da cidade. Então, é de suma importância que possa ter um transporte público para ser oferecido para as pessoas. Asfalto nas ruas, né? O calçamento.
é a pavimentação das ruas, né? É importante que as ruas possam ser calçadas, asfaltadas, para que seja melhor para a gente poder caminhar, transportar com a moto, com o carro, nos deslocar de um lugar para o outro. Então, o asfalto, né, a pavimentação das ruas é de suma importância. Também compartilho aqui com vocês a imagem. Aqui na nossa cidade, infelizmente, a gente sofre um pouquinho com essa questão do asfalto nas ruas, né, do calçamento. A gente ainda tem alguns bairros que não são calçados, né, que é em terra ou no barro. E aí é de suma importância que os poderes públicos tenham esse cuidado com aquela comunidade dos bairros que precisam, né, viver em bairros que sejam calçados, que tenham a pavimentação das ruas. Segurança pública, a segurança no nosso bairro, nas nossas ruas, no nosso trabalho, na nossa cidade, nas praças, nos espaços públicos. Então, a segurança é um outro serviço que é de suma importância que nós precisamos ter na nossa sociedade. E aí se encaixa outros serviços também, como a educação, como a saúde, né, a saúde pública. Nós precisamos ter, né, o suporte de educação, escolas adequadas para as nossas crianças, para os adultos, para os jovens. Precisamos ter unidades de saúde que possam nos acolher quando tenhamos uma necessidade, né? Os equipamentos que são necessários para poder nos dar o suporte, tanto no setor da educação quanto no setor da saúde. E aí vale a gente refletir um pouco sobre quem é responsável por nos oferecer esses serviços públicos, né? Esses serviços públicos para a população. Os municípios, pessoal, o governo municipal, né? As pessoas que são responsáveis pelos municípios, é elas que são responsáveis por oferecer esses serviços básicos, né? Para as pessoas, para a população. É direito nosso que nós possamos ter esses serviços básicos. Está na Constituição Federal e é um direito nosso de ter esses direitos básicos. E aí o município, né, os nossos gestores municipais, eles são responsáveis por poder nos oferecer esses serviços, né? E vamos falar um pouquinho sobre impostos. Quando a gente fala sobre serviços básicos, também nos remete, né, a impostos que nós, quantos cidadãos na sociedade, estamos pagando a todo momento. Desde a nossa feira no supermercado, aquela água mineral que nós compramos na rua, né, aquele docinho que a gente compra na rua, nós estamos pagando impostos. E aí eu quero compartilhar alguns impostos com vocês, né? Alguns impostos que a população, né, paga durante a vida, durante o ano. E aí eu vou começar falando sobre o FGTS. O FGTS, né, que é o Fundo de Garantia, que aí é pago por empresas, né, para o funcionário, que é aquele tempo de serviço, né? É um imposto federal. Vamos para mais um imposto, que é o imposto do INSS, que é o Seguro Social. Também é um imposto federal que as pessoas pagam. Nós temos ainda o IPVA, que eu acredito que é um dos mais pagos, né, na nossa sociedade. O IPVA, que é um imposto de veículos, e ele é um imposto estadual. Temos também o IPTU. O IPTU é um imposto de propriedades, né, das casas, terrenos que nós precisamos pagar, e aí é um imposto municipal, né, que é cobrado pelas prefeituras, pelos municípios. E a gente também fica se pensando e refletindo e analisando, né? O dinheiro desses impostos que nós pagamos, tanto esses impostos federais, municipais, estaduais, mas também os impostos de inflação, né, de produtos, na carne, no arroz, na fruta. Então, os impostos que nós pagamos diariamente, a gente fica se refletindo para onde vai esse dinheiro, né? Esse dinheiro, pessoal, ele deveria voltar para a população, voltar em serviços como educação, como saúde, né, como segurança, saneamento básico, ele deve voltar para as pessoas. Então, nós pagamos esses impostos e o dinheiro desses impostos, parte desse dinheiro do imposto, ele deve voltar nessa forma de serviços públicos para ser oferecido para a gente, tá? Então, é muito bom a gente poder entender sobre os serviços básicos, né, que são oferecidos pelo município para a população. É muito importante a gente entender quais são as nossas responsabilidades quanto cidadão, quais
quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, para que nós possamos entender um pouco melhor, né, de como viver em sociedade, de como lidar no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!